Oiê, aqui é a Lu Saltou e eu tô falando diretamente da terapia das cartas pra você. E o tema do nosso vídeo de hoje é o oráculo das velas. É isso mesmo, gente. Esse oráculo tá dando o que falar. Tem muita gente curiosa querendo saber mais sobre o assunto. E foi em função de tantas perguntas que eu tô recebendo sobre isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Então, ó, enquanto rola a vinheta, aproveita para dar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder outros conteúdos como esse que vão rolar por aqui. Bora lá, pessoal. Então, vamos falar, né, aqui das velas, né, como oráculo. E antes de entender como que funciona esse universo dentro, né, dessa questão das velas, vamos entender melhor o que é um oráculo. Então, oráculo, gente, é tudo aquilo que permite que você tenha percepções de coisas, de sentimentos, de acontecimentos que podem acontecer tanto internamente como externamente, né, na sua vida. Então, as pessoas costumam consultar demais os oráculos de carta. Vocês sabem que eu sou uma apaixonada, né, pelo tarô, pelo baralho cigano, são dois. Fora isso, a gente tem outros oráculos, a gente tem o oráculo da deusa, o oráculo das intenções, o oráculo das flores, enfim, é uma infinidade de oráculos de cartas. Mas além desses, gente, existem muitas pessoas que fazem leituras até dentro de manifestações da natureza de forma oracular. Por exemplo, você já viu aquelas pessoas que ficam procurando no formato das nuvens e entender, ter visões sobre questões na vida? Então, gente, as nuvens também são uma forma de oráculo e as velas também se enquadram nisso. A gente vai explicar como que isso funciona no decorrer do nosso vídeo. Antes de mais nada, vamos entender melhor a questão da vela, porque muita gente acha que a vela, gente, essa velinha aqui, ó, ela serve só pra gente acender quando acaba a energia de casa, né? Mas ela tem muito mais funções do que só isso, né? Em muitas questões religiosas, em muitas religiões, né, e vertentes, crenças espirituais, elas são utilizadas de forma ritualística também, tá? Mas a vela, ela traz também, né, essa peculiaridade de ser tida como um oráculo. Eu, particularmente, gente, eu já tinha visto muitas pessoas, muitas matérias na internet falando sobre algumas das manifestações das velas, né? Ai, por que a vela chora? Ai, a chama é muito alta ou é muito pequena. Então eu já tinha lido a respeito. Mas Lu, nunca tinha visto nenhuma pessoa que usasse o oráculo das velas associando a uma consulta. Eu nunca vi ninguém anunciando, eu faço oráculo das velas, né, agenda aberta. Nunca vi isso. E isso foi algo que entrou na minha vida muito sem querer. Então, só para vocês entenderem de onde surgiu isso na minha vida, tá? Isso partiu dentro já das minhas consultas. Já já vou contar essa história para vocês. Mas antes, vamos entender melhor essa questão das velas. Então, as velas, elas são usadas sim pra gente usar quando acaba a energia, e elas são utilizadas em muitas religiões, né, em muitas vertentes da espiritualidade como uma ferramenta ritualística, tá? Então isso é usado mesmo, né, em batizados, em casamentos, isso quando a gente fala dentro do cristianismo, né, do catolicismo, enfim. Gente, é uma infinidade de crenças e religiões que fazem o uso das velas, tá? Dentro do espiritismo, dentro de tantas outras, né? Na Umbanda e assim por diante, tá certo? Mas eu quero falar muito para vocês agora sobre a magia das cores. E o que vem a ser a magia das cores? Bom, gente, a gente já tem, né, estudos, a gente vê vários estudos sobre as energias que as cores emanam, né? A gente não tem aquela questão no fim do ano
da roupa que você vai passar a virada do ano. Então quem quer paz passa de branco, quem quer dinheiro passa de amarelo, né? Quem quer saúde vai passar de verde e assim por diante. Então eu quero trazer para vocês as cores dentro desse universo das velas, porque elas também vão trazer energias. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada cor para vocês entenderem quais são as associações que eu trago para o contexto da minha leitura oracular dentro da minha consulta de tarô, tá certo? Então eu vou começar aqui com aqueles sentimentos, aquelas vibrações que todo mundo aí adora, que é o amor, a paixão, né? Muitas pessoas veem quando a gente faz rituais de amor, de paixão, de sedução, o uso da vela rosa, da vela vermelha. Então eu vou pegar elas aqui para vocês e vou explicar realmente quais as energias cada uma delas vai emanar. Então, ó, temos aqui as duas velinhas, a velinha rosa e a velinha vermelha. As duas vão falar de amor, sentimentos de amor, paixão, esse tipo de coisa. Qual que é a diferença? A vela vermelha, ela vai pegar mais a questão da paixão, aquele fogo que queima, a intensidade desse sentimento, né? Que muitas vezes para algumas pessoas pode ser aquele fogo de palha, tá? Mas é o intenso, a intensidade, o fogo. Quando a gente fala da velinha rosa, a gente está falando de amores mais profundos. Pode ser o amor romântico, pode ser o amor pela família, pelos filhos, mas eu acredito que essa vela, o mais poderoso dentre os amores que ela pode trazer é o amor próprio. Então, assim, para quem aí quer um ritual de amor próprio, para se amar mais, resgatar, né, a autoestima, é muito bom fazer o uso da velinha rosa, tá? Então, eu gosto muito de trazer essas velas para dentro da consulta, dependendo da energia. Quando eu sinto que a pessoa tá precisando dessa questão mais amorosa mesmo, das relações ou do amor próprio, eu vou na vela rosa. Quando eu percebo que a questão tá mais na questão de paixões, né, questões mais românticas, de relações rápidas, né, aquela de novas relações, eu vou mais na vermelha. Mas são essas as energias que a gente traz quando a gente coloca elas dentro de um contexto, né, dentro da leitura, tá? Então não é simplesmente o iluminar. Quando a gente fala das velas roxas, a gente está falando da energia da espiritualidade, né? A conexão com o lado intuitivo, né? Esse lado mais místico, misterioso. Então, geralmente, as velas roxas a gente usa com essa intenção mais do lado da espiritualidade, né? Quem se liga a essa vertente da bruxaria, da magia natural, adora uma boa vela roxa. Então, eu adoro, sou apaixonada, uso muito vela roxa. Então, para vocês entenderem, quando a gente for tratar do lado da espiritualidade, eu vou trabalhar com a vela roxa. A gente tem aqui as variações de azul. Então, ó, a gente tem aqui o azul escuro, o azul mais claro. E qual que é a diferença? As duas, né, elas vão trabalhar com energias de conhecimento, sabedoria, elas vão trazer a questão da maturidade, né? Então, tudo que tem a ver com a questão racional, do saber, né? Então, elas são excelentes para quando a pessoa quer estudar, então ela precisa ali de foco, concentração. Então, a gente traz, eu uso elas, né, com essa intenção da sabedoria, né, desse foco mais nos estudos, nos saberes, sejam os saberes da vida, né, da vida cotidiana ou do saber dos livros mesmo. Qual que é a diferença? Vamos pegar aí uma pessoa que esteja se preparando para prestar um vestibular, prestar um Enem. O que eu vou fazer? Tipo, é para estudar, para valer? Aquele processo que você vai estudar todo dia? Usa a vela azul escura, porque ela vai trazer mais intensidade, mais foco nesse objetivo dos estudos, né? Concentração. Se você já estudou e, por exemplo, você vai prestar sua prova amanhã e você quer aí fazer
um momento, né, um ritualzinho onde você vai se concentrar, onde você vai fazer as suas orações, né, seja lá qual a vertente, a crença religiosa que você tenha ou não tenha, mas você quer se conectar e trazer mais paz, né, mas ainda dentro dessa essência da sabedoria, para ter uma boa noite de sono, conseguir descansar e manter fresquinho ali na sua cabeça tudo aquilo que você estudou, vai na vela azul clarinha, tá? Então, as duas vão trazer essas energias de sabedoria, de conhecimento, né, de inteligência, mas tem essa diferença. Ah, eu queria muito estudar, mas eu só tenho azul clara. Pode, Lu? Claro que pode, gente. Coloca uma intenção mais forte, né, no foco, no objetivo. A nossa intenção sempre vai ser o maior ingrediente em qualquer ritual que a gente faça, tá bom? Vamos lá, gente. Além dessas velas, a gente tem aqui duas que eu gosto bastante, que são a laranja e a amarela, tá? As duas são muito utilizadas para energias de alegria e elas podem, tá? E aí fica a seu critério ver qual que você se identifica mais para esse quesito de alegria. Mas eu gosto de separar. Então, assim, a laranja eu gosto muito para trazer vibração, energias de vitalidade mesmo, sensualidade. O laranja traz demais esse fogo, né? Essa chama que queima e que desperta a parte da criatividade, né? Da sedução, no sentido de charme mesmo, tá? E a amarela a gente associa muito à prosperidade, né? Então, tudo que é relacionado ao financeiro, à vida material, então tudo aquilo que a gente quer que seja próspero e abundante na nossa vida, eu gosto de usar a vela amarela. Aí a gente tem mais duas velinhas que eu gosto bastante, porque a gente faz uma associação às forças da natureza. Então, que seria o quê? A marrom e a verde. A marrom, gente, ela vai trazer essa essência da terra, do pé no chão, sabe aquele ancoramento, aquele momento às vezes você tá perdida, você não sabe para onde vai, para onde vem, você fala, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Então você precisa do quê? De pé no chão, de firmeza. Então rituais assim de para você colocar realmente um engajamento num projeto, coisas que você precise concretizar. A vela marrom é excelente e ela é totalmente associada ao elemento terra, então ela é vida também, tá? E a vela verde, que também se associa à natureza pelo verde mesmo, então a gente traz a conexão muito forte da questão da saúde. Saúde física, emocional, psicológica, a saúde como um todo. Tem alguns lugares que associam ao dinheiro por causa da cor, mas eu gosto mais de associar prosperidade, dinheiro financeiro à amarela e a verde eu gosto de associar as questões da natureza e as questões da saúde. E aí a gente vai partir, gente, para uma vela que o povo tem muito medo, que é a vela preta. Só que a vela preta, gente, não é para ter medo. Tem muita gente que fala, ah, vela preta é coisa de macumba, de não sei o quê. Primeira coisa, gente, a gente deve respeitar todas as vertentes espirituais, tá? Cada um de nós, eu, você, todas as outras pessoas, tem direito a ter as suas escolhas, né? Pelo caminho que vai percorrer dentro da espiritualidade. Então, isso deve ser respeitado. Às vezes a gente julga e condena aquilo que a gente desconhece. Então, antes da gente julgar, a gente tem que buscar conhecer, tá? Então, a gente não sabe como funcionam os rituais dentro da Umbanda ou dentro do Candomblé. Então, se a gente não sabe, a gente não pode julgar. A gente também não pode associar o elemento simplesmente ao uso que ela é feita em uma crença, tá? Principalmente quando isso é associado a um preconceito que a gente tem. Então, a gente não deve alimentar preconceitos. A gente deve alimentar o conhecimento, né? Tirar a ignorância que a gente tem a respeito de determinados assuntos e tentar entender, sempre respeitando a opção do próximo. Agora, quando a gente fala das energias que a vela preta traz pra gente, né, a nível dessa questão da magia, a gente fala de banimentos. Então, ela é uma vela extremamente poderosa e o que ela vai trazer
é a oportunidade da gente banir da nossa vida más influências, sentimentos negativos, coisas ruins, sabe? Que às vezes pesam nas nossas costas e a gente não sabe de onde vem. Então, essa velinha aqui, ela é um poder para rituais de limpeza e banimento. Então, não precisa ter medo dela, gente. Ela não é uma vela que foi feita para fazer o mal para as pessoas. Pelo contrário, ela foi feita justamente para o contrário, tá? Para canalizar as energias ruins e mandar embora. E a vela branca, gente, que é a mais conhecida de todas, ela traz a energia da paz, da fé, né? E ela também é substituta de qualquer outra cor. Então, assim, tem a mesma potência, gente, do que eu pegar, por exemplo, uma vela rosa para o amor? Não, é diferente. Mas se eu colocar a intenção, ela substitui. Ela pode substituir qualquer cor, tá bom? Mas por que eu deixei ela por último aqui? Eu quero que vocês gravem muito essa questão da paz, da tranquilidade e da fé. Porque depois eu vou falar sobre isso para vocês dentro desse contexto da forma oracular. Então vocês entenderam um pouquinho da energia que cada cor traz pra gente, certo? Então, finalizada essa parte, a gente vai falar sobre as formas que uma vela pode ser utilizada dentro de uma leitura de tarô. Eu sei que tem muita gente que está assistindo aqui, que estuda tarô, que já é tarólogo profissional, e tem gente que é consulente, que é aquela pessoa que procura e às vezes não entende por que tem uma vela na mesa ali do tarólogo. Então, assim, eu anotei aqui, a gente tem 3 situações onde a gente pode usar a vela num atendimento de tarô. Então, a primeira delas, e mais simples, é a questão de iluminar mesmo e da associação com o elemento fogo. Gente, vamos entender por que a Luciana está falando do elemento fogo, não sei o que, né? Por quê? Então, assim, antes de entrar nesse quesito, eu quero frisar, deixar muito claro que o tarô em si, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, ele é uma linguagem que você estuda e pratica, e aí você vai ganhar fluência nele. Não é uma ferramenta religiosa, tá? Por que eu tô frisando isso, gente? Porque tem muita gente que tem pavor de consulta de tarô, porque fala, meu Deus, isso é coisa do diabo, não sei o que. Gente, não tem nada a ver, tá? O tarô, ele é um jogo de cartas que carrega arquétipos, então são 22 arquétipos, que são os arcanos maiores, que vão trazer o quê? Espelhos de momentos que todo ser humano vai viver, certo? Uma hora ou outra. Então, eles trazem uma profundidade na questão do autoconhecimento, por isso que é um elemento terapêutico, né? E tem os arcanos menores, mas enfim, gente, essa questão mais prática do tarô é para outros vídeos. Mas assim, só para vocês entenderem, não é uma ferramenta religiosa, é uma linguagem, é uma ferramenta de autoconhecimento, ok? Mas vamos lá. As pessoas podem associar essa ferramenta a outras vertentes espirituais, né? As suas próprias vertentes espirituais. Então, você vai ver pessoas católicas, pessoas da Umbanda, pessoas do Candomblé, pessoas que são ateus, pessoas de todos os tipos de espiritualidade, né? Espíritas, que podem fazer uso do tarô. E isso não torna o tarô uma ferramenta espiritual. Você pode dar uma abordagem espiritual para essa leitura, mas não necessariamente você precisa ser de alguma religião, tá? Mas vamos lá, eu sigo a vertente da bruxaria, da magia natural, e nós que usamos, né, esse caminho, seguimos por esse caminho, nós fazemos sempre uma associação com os 4 elementos da natureza. Então, dentro da magia natural, os 4 elementos são de extrema importância. A natureza é de extrema importância. Então, nós gostamos de ter na nossa mesa, ali, disposto, sempre alguma representação dos 4 elementos. Isso para quê? Para equilibrar as energias. É muito importante. Então, eu sempre que eu fiz as minhas leituras, eu quis trazer
a representação dos 4 elementos. E geralmente a gente traz a vela como representação do elemento fogo. Aí a gente pode usar cristais como elemento terra, a água mesma, né? Às vezes a gente deixa um copinho de água, esse é o que eu tô tomando, tá? Mas às vezes a gente deixa para canalizar as energias, o incenso como elemento ar. Então a gente tem aí, né, objetos que trazem essas energias pra gente naquele momento, trazendo esse equilíbrio, né? E que pra nós é muito importante, né? Traz essa aura mais mística, mais mágica mesmo. Então, quando eu, Luciana, comecei a fazer os meus atendimentos, eu colocava uma velinha com essa intenção de fazer associação com o elemento fogo. Uma coisa que eu quero trazer para vocês, gente, que foi falada por uma colega do curso de tarô. Eu vou até citar o nome dela, deixar um beijo para ela, que é a Polly Martina. Beijo, Polly! Ela fez um comentário numa live. Eu fui convidada por um amigo meu, amigo Flávio Oraculista. Quem não conhece, siga nas redes, também é tarólogo, mexe com florais de bar, astrólogo, tudo de bom, super recomendo. Nós fizemos uma live sobre o oráculo das velas. Ele me convidou pra gente falar sobre esse assunto e a Polly estava assistindo. E ela fez um comentário lindíssimo sobre a vela durante ali a live. E ela comentou que a vela em si, sozinha, ela já traz a representação dos 4 elementos. Como isso, Lu? Na chama, né, da vela, nós temos já a representação do elemento fogo. Na matéria da vela, nós temos a representação do elemento terra. O elemento ar vem nesse ar aqui, que faz com que a chama dance, com que ela se balance, se movimente. E a água vem da cera, que derrete e fica no estado líquido. Então eu achei isso muito lindo, muito poético. E eu tô aqui contando pra vocês, gente, porque é sim uma forma da gente encarar. Então é até uma dica pra você aí que é tarólogo e às vezes a sua mesa é pequenininha, você fala, eu não tenho espaço para colocar um representante de cada elemento. Canaliza a sua intenção e visualiza todos eles na própria vela, tá bom? Que vai ser muito bacana. Obrigada, Polly, por essa contribuição que você deu na outra live. Eu adorei e vou usar como exemplo sempre, porque eu achei muito legal. Então, gente, eu inicialmente colocava a vela com esse objetivo, de ter ali a representação do elemento fogo. E o que começou a acontecer quando eu comecei com os atendimentos online? Eu sempre ia lá, né, fixava a vela no pires, bem bonitinha, e deixava o pires no cantinho, bem ao lado do monitor, onde eu estava conversando com o meu consulente, a minha consulente. E o que começou a acontecer, gente? Eu comecei a perceber que a minha atenção ela era roubada pela vela de vez em quando. A queima da vela às vezes me chamava demais a atenção. Então eu tava aqui conversando com a pessoa, então olha, porque a carta, não sei o que, lá, de repente eu olhava assim, eu falava, nossa, olha aqui, ó. Aí eu pegava a vela e falava pra pessoa, olha aqui como que a sua vela tá queimando, você tá vendo isso? Olha, a sua vela tá chorando muito. Me parece que você tem alguma questão emocional aí que tá tirando um pouco a sua paz, o seu sossego e tal. E quando eu ia observar, gente, a pessoa do outro lado, ela tava assim, como que você sabe que eu tô sentindo isso? E inicialmente, gente, eu não dei muita atenção pra isso, sabe? Aí eu falava, não sei lá, senti. E foi passando o tempo e eu comecei a perceber que isso começou a acontecer com mais frequência. E aí, eu comecei a me atrair por essa questão das cores das velas. Comecei a querer as velas coloridas, comprei velas coloridas e aí junto com a velinha branca eu sempre colocava mais uma. Inicialmente eu usava a vela roxa, porque eu falei pra vocês, né, uma boa bruxa adora a vela roxa, e eu colocava ali e aí eu comecei a perceber que na queima começavam a ter manifestações diferentes, né, das velas. Ai, Lu, que tipo de manifestação? Calma, gente, eu já vou falar pra vocês sobre os tipos de manifestações. Mas eu comecei a perceber que isso começou a se tornar uma constante.
E que cada vez que isso acontecia, sem perceber, eu me abria a dar atenção para aquilo que estava acontecendo. E eu me permitia falar as sensações que aquela vela me trazia. E a reação das pessoas começou a ser muito interessante. As pessoas falavam, nossa, ficavam realmente chocadas. E eu fui entendendo que aquilo era o meu chamado para as velas, para entender que aquilo era um oráculo. As velas estavam trazendo mensagens que eu precisava passar para as pessoas. Então eu virei um canal de ligação entre o que as velas estavam comunicando e tinha que ser transmitido para aquela pessoa, tá? Então as velas, elas, como oráculo, elas trabalham também com a sincronia do universo, essa sincronicidade que a gente fala do tarô. Mas vamos lá. Então, gente, esse foi o começo da minha história, eu expliquei para vocês entenderem de onde surgiu. Mas vamos lá, eu falei que tinham mais duas formas de utilizar, né, a vela. Então a primeira seria você acendê-la como representação de um dos 4 elementos, no caso o elemento fogo. A segunda é quando o tarólogo, ele busca a vela como a sua conexão com o divino, né? Então como uma fonte de ligação com a espiritualidade. Então ele acende a vela, mas não é pro consulente, ele acende para ele, para que ele possa trazer essa conexão mais intensa, mais forte com a espiritualidade no momento, tá? Também já usei nesse sentido, mas gostava mais de usar na questão da representação dos 4 elementos. E a terceira é essa forma que eu descobri, essa forma oracular, tá? Então, vocês já entenderam como que rolou essa minha história e as formas que os tarólogos podem usar essas velas dentro dos seus atendimentos. Ah, e tem forma certa? Não, gente. Cada tarólogo vai encontrar a forma como se conecta melhor com aquele momento. Tem tarólogos que não vão usar vela nenhuma, não vão usar nada. E tá tudo bem, gente. Como eu falei pra vocês, não é uma ferramenta da espiritualidade, não tem vínculo religioso, então não precisa. Mas se você aí como tarólogo gosta dessa energia que se cria, dessa ambientação, escolha a forma como você se entende melhor dentro disso, tá? Então vamos lá, gente. Falamos aqui, né, das funções da vela, além de, né, iluminar quando acaba a energia. Falamos da magia das cores de cada uma delas e falamos também de como cada tarólogo pode usar as velas nos seus atendimentos. O que a gente vai falar agora? Eu falei para vocês do chamado, né? Que a gente percebe que isso é um chamado que acontece. Então, outra coisa que é importante para que a gente possa ler esse oráculo é que a gente ouça a nossa intuição, certo? E a intuição, ela é o quê, gente? Ela é aquela vozinha que conversa com a gente e que leva a gente por caminhos melhores, né? Ajudam a gente a encontrar os melhores caminhos, a fugir, né, de coisas erradas que possam estar acontecendo na nossa vida. Então, é aí que eu falo para vocês sobre a sincronicidade. Quando a gente fala de tarô, a sincronicidade é o quê? Por que o tarô funciona, gente? Porque é a energia do consulente, tá? O consulente é a pessoa que procura o tarólogo, somado à energia do tarólogo, que tá ali despendendo energia, né, naquele momento, e a energia do tarô, do baralho, do deck. Ai, mas o baralho agora tem energia? Tem, gente. Tanto que a gente faz limpeza, a gente consagra, a gente energiza esse baralho. Então, eles carregam energia sim. E a sincronicidade do universo é o que movimenta todas essas energias para que as cartas se manifestem e mostrem um espelho do momento atual que aquela pessoa está vivendo, certo? Então, isso é a sincronicidade do universo trabalhando em favor do tarô, em favor do consulente, porque ele precisa daquelas orientações. Quando eu falo para vocês, deixa eu tomar uma água, gente.
Quando eu falo para vocês que eu passei a entender que a vela também trabalhava com essa sincronicidade, foi porque, gente, eu comecei a entender que o que as velas estavam me mostrando durante as consultas era exatamente os pontos que estavam trazendo dor, mágoa na vida daquela pessoa. Os pontos da vida dela, as áreas da vida dela que estavam afetando essa pessoa emocionalmente. E isso eu comecei a perceber por quê? Porque eu passei a colocar 3 velas para cada consulente. Às vezes eu ainda coloco 4, gente, 4. Então assim, como que eu faço essa seleção das velas para consulta? Primeiro, eu vou ouvir a minha intuição. Então, muitas vezes eu não conheço a pessoa que está ali fazendo, né, contratando aquela consulta. Então, eu vou tentar sentir as energias daquela pessoa. Como? Eu já conversei com ela no WhatsApp, expliquei como é a consulta, ela já reservou o horário dela, fez o pagamento, tá tudo certo. O que eu vou fazer? Na hora da consulta, eu vou preparar toda a minha mesa, o meu espaço, né? Eu vou colocar todos os elementos que eu gosto de ter à minha volta naquele momento. Então eu gosto de colocar os meus cristais, eu gosto de preparar o pires para eu colocar as minhas velas. Eu tenho a minha bruxinha, que é a Marion. Então eu vou colocando os meus oráculos, os meus decks, tudo aquilo que eu for fazer uso no momento da minha consulta. E aí eu vou pegar o que, gente? Eu vou pegar a minha caixinha de velas, que bem discreta, vocês podem ver que tem vela de todas as cores aqui. E aqui, nesse momento, é a hora que eu me concentro e eu sinto quais são as cores que eu devo pegar para aquela pessoa específica. Então, assim, qual que é a via de regra aqui? Eu sempre vou usar uma vela branca. Lembra que eu falei lá atrás? Gente, presta atenção, a vela branca, ela vai falar sobre a paz, tranquilidade e a fé. Lembra disso? Então, por isso, ao meu ver, ela é essencial. Porque se eu vou analisar quais áreas da vida estão afetando a paz daquela pessoa, o emocional daquela pessoa, eu preciso dessa vela para ser o termômetro. E um detalhe que é interessante, todas as velas coloridas que eu tenho aqui são maiores que essa. E a fé, às vezes, é aquela coisinha que a gente tem dentro da gente, a gente não faz noção do tamanho. E na hora que a vida coloca a nossa fé à prova, é onde a gente entende a proporção que ela é capaz de tomar. Então, para mim, essa vela é essencial e é essencial que ela seja menor do que as outras mesmo, tá? Então, eu vou fazer uma simulação aqui só para vocês entenderem. Eu vou colar ela no pires aqui só para vocês entenderem. Lu, e para usar, você tem que usar vela, incenso... Não, desculpa, gente. Você vai usar um isqueiro, você vai usar um fósforo, você vai usar... eu esqueci o nome, gente, aquele que acende. Um maçarico. Você pode usar o que você quiser. O que é importante? Você esquentar o bumbumzinho da vela aqui, para você poder colar ela aqui no centro, tá? Então, esquentou um pouquinho, colou, ela ficou fixa aqui, ó. Não vai cair, certo? E ok. E aí eu vou fazer a minha seleção de velas. Então, geralmente eu escolho 2 cores, às vezes 3, mas normalmente 2. Então, assim, vamos supor que eu vou pegar aqui uma vela roxa, que é referente à parte da espiritualidade. Geralmente, gente, quando a pessoa me procura, eu não sei quais são as questões que ela vai me perguntar, certo? Então, normalmente eu não sei qual é o assunto. E vamos supor que eu pegue aqui, uma velinha rosa. Então, eu vou fixar aqui também a velinha rosa. Esquentar aqui o bumbumzinho dela e colocar no meu pratinho. Geralmente, gente, eu faço isso. Então, eu coloco aqui as 3 velas. Tá vendo? Tem gente que fala assim, mas é porque a vela tá muito perto. Se colocar a vela longe, ela não vai se manifestar. Gente, como eu falei pra vocês, as velas, elas vão trazer essa materialização da energia que tá fluindo ali na hora.
Para mim, é essencial que o oráculo das velas eu faça esse atendimento através da minha consulta de tarô. Por quê? Porque, gente, a consulta de tarô é um momento onde você, porque eu já mostro as velas, é onde você tem a oportunidade de olhar a sua vida como se ela fosse um filme. Então, é como se fosse o roteiro de um filme ali. E você consegue ver acontecimentos, alguns fatos, né? Você consegue entender alguns sentimentos que estão aflorando em você, algumas questões que às vezes estão te deixando mais estagnada, algumas relações que não estão muito boas ou que tem muitas chances de dar certo. Então, é um momento onde você está desarmado, porque você está olhando para sua vida. Você está buscando ali novos caminhos, novos direcionamentos. Às vezes você quer comparar alguma situação, você quer entender como é o seu relacionamento com uma determinada pessoa, como que pode melhorar ainda mais a sua relação com uma outra pessoa, né? Então, o tarô, ele traz à tona as energias da sua vida naquele momento presente. Então, isso é o que permite essa sincronia do universo, né, para que as energias se manifestem através das velas, certo? Então, eu vou acender essas velas e vou aqui começar a conversar com a pessoa, fazer ali a consulta dela, os assuntos começam a surgir, né? Eu começo a minha consulta, eu não faço pergunta nenhuma para a pessoa e não permito que ela faça também, porque eu quero antes ver um panorama geral. Então, os assuntos já vão surgir antes mesmo que a pessoa diga qualquer coisa. Então as velas começam a se manifestar. E aí eu vou começar a observar, né? E conforme as coisas acontecem, eu vou trazendo para a pessoa a imagem, vou mostrando e vou falando o que aquilo me traz, me remete. E durante, como eu entendi que isso era um oráculo, o que eu faço? Eu fotografo todo o processo da queima. E isso vai para onde? Para o resumo que eu ofereço para a pessoa. O resumo, gente, é algo que eu ofereço, por quê? Porque é importante a pessoa ter um local para poder consultar. Às vezes, quando a gente busca um tarólogo, vê aí, pense em você aí, se você já procurou um tarólogo, vê se eu tô falando besteira, gente. Quando a gente procura um tarólogo, é porque a gente tem questões que a gente está preocupado, que a gente está em dúvida, que a gente precisa de uma orientação, de um esclarecimento. Então, normalmente a gente chega nessa consulta meio apreensivo, porque a gente busca respostas. E essa ansiedade que é gerada nesse momento, durante ali a consulta a gente não percebe, a gente está ali empolgado e ouvindo várias orientações, várias coisas, mas às vezes quando você vai embora, você começa a esquecer dos detalhes, você fala, meu Deus, o que era aquela carta? E nossa, então assim, eu gosto de oferecer o resumo justamente para que a pessoa tenha essa clareza e onde ir buscar essa consulta, tá? Ter onde se consultar, né? Conferir de novo as informações, né? Poder ali dar uma olhadinha, né? E relembrar de tudo que foi falado. Então, o oráculo das velas passou a fazer parte desse resumo. Então, eu vou tirando foto do processo e aí eu coloco ali a foto que mais mostra aquele determinado sentimento que veio à tona ali, né? E a partir daí vem as dicas mágicas e tudo mais. Mas só para vocês entenderem como é o conceito disso, como que a gente utiliza isso dentro da consulta. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns tipos de manifestação que as velas trazem, né? Então, eu separei aqui, né, alguns tópicos só para vocês entenderem. Então, a primeira e a mais conhecida é o choro da vela. Então, Lu, o que significa quando a vela chora? Então, gente, é o que eu vou falar. O choro, o que acontece com a gente? Gente, nós somos seres humanos, então a gente é aqui cheio de sentimento, né? E alguns desses sentimentos, eles tocam a gente num ponto muito profundo lá dentro, né? E aí eles vão desencadear sentimentos, né, emoções de dor, de medo, de desespero, enfim, seja qual for, mágoas, uma série de sentimentos e emoções.
Existem pessoas que vão lá, choram e desabafam e depois tá tudo bem, é como se você lavasse, né, os seus sentimentos de dentro para fora. Então você externou aquele sentimento, você equilibra, né, as suas emoções. E aí você fica bem. Porém, gente, tem muita gente aí, vê se você não é dessas pessoas, que não consegue externar. Não consegue, às vezes não tem coragem de chorar, porque tem medo que alguém veja, de ficar com vergonha, tal. Então, se você é essa pessoa aí, entenda o que você tá fazendo. Você não tá botando para fora essas águas que estão correndo dentro de você, que estão sendo nocivas, porque elas estão te trazendo sentimentos negativos. Então você vai lá armazenando aquilo e abafando aquilo, porque você não quer lidar com aqueles sentimentos, com aquelas emoções. Então aquilo tá aprisionado. E quando você se depara com uma consulta de tarô, onde você se abre, né? Você tira a armadura, deixa ela fora e você está totalmente vulnerável a olhar para as suas questões, e essas questões de repente vão aflorar naquela consulta, às vezes não, mas aquele seu sentimento que está preso ali, ele vai reverberar na vela. Então, se o que tá te causando mágoa aí, por exemplo, for um sentimento romântico, né? Vamos supor, você com seu pai, vocês estão brigando demais, vocês estão um magoando o outro, vocês estão realmente assim com a parte emocional de vocês em frangalhos e vocês não externam isso, geralmente a vela rosa vai se descabelar de tanto chorar. E aí eu vou olhar para a vela rosa chorando e eu vou falar exatamente isso para a pessoa. Você tá com as questões emocionais, né, da sua vida a dois, ou se a pessoa for solteira, você sofre porque você queria ter uma pessoa e isso não tá acontecendo. Enfim, eu vou sentir, ouvir a minha intuição e vou falar para a pessoa aquilo que eu tô sentindo. E a pessoa vai falar: "Meu Deus. Gente, como que ela sabe disso?" Gente, eu não sei. Mas a vela, como a vela rosa é uma vela de amor, eu vou associar. E a minha intuição vai me dizer: tá sofrendo porque tá brigando demais com o marido, com o namorado, com a namorada? Tá sofrendo porque tá sozinha e tá com dificuldade, né, de trabalhar o amor próprio? Tá sofrendo porque de repente é uma relação de mãe e filho que tá difícil? Que você tenta ali conversar com a criança e a criança parece que não quer saber de você, não permite que você entre dentro dos sentimentos dela, da vida dela, sabe? Então é mais ou menos isso. Agora vamos supor que a vela que chore seja a vela amarela. Gente, eu vou ter a nítida certeza de que essa pessoa está com problemas financeiros gravíssimos e isso está abalando ela emocionalmente. Você entendeu a diferença? Então, assim, eu vou. A importância da escolha das cores é essa, porque elas vão trazer à tona aquilo que está incomodando a pessoa dentro das energias que cada vela traz, tá? Então, isso é muito importante, é onde a gente vai abrindo o nosso lado intuitivo para conseguir ler o que as velas estão nos dizendo, o que vem nas entrelinhas dela. Então, dependendo da cor, é a área que está afetando. E aí tem outro porém, às vezes a vela rosa tá chorando e a vela branca não. O que eu vou entender? Tem uma questão ali emocional, amorosa, afetiva, que tá doendo, tá afetando, mas ainda não chegou no ponto de tirar a paz da pessoa, de tirar o sono da pessoa. Ou essa pessoa ela tem uma fé muito grande que aquilo vai se resolver. Agora, queima a vela rosa, queima junto a vela branca, as duas se misturam a cera, chora junto, 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 junto. Minha amiga, meu amigo, essa sua situação emocional tá tão dolorosa, tá tão difícil,
que ela já tá tomando proporções maiores na sua vida, você já não dorme direito mais. Você tá perdendo a fé no amor. Você não tá acreditando mais que as pessoas possam amar verdadeiramente. É, né? É por aí. E é por isso que esse oráculo ele tem se mostrado tão profundo, porque ele vai trazendo coisas à tona. Tá? Então, assim, o choro da vela, ele vai trazer essa questão do transbordar das emoções, dos sentimentos em cada área, certo? Outra coisa, outro ponto, a chama da vela. Às vezes você acende uma vela e a chama fica bem pequenininha, e às vezes a vela fica, nossa, a chama fica muito alta, fica com muito movimento, muita vibração. Fica parecendo uma fogueira, né? Quando você olha aquela fogueira, parece que a chama tá dançando, é algo que você não tem o controle. E o fogo é isso, né? Agora, quando a gente fala do tamanho da chama, a gente tá falando de intensidade dos sentimentos, das emoções, daquela energia que aquela cor está vibrando, tá? Então, quando a vela tá muito, a chama tá muito pequenininha, eu entendo que aquela energia tá muito pequenininha na vida da pessoa. Falta intensidade naquilo. Aquilo tá se apagando, aquilo tá morrendo dentro da pessoa. Ela precisa, ó, dar um up. Quando a chama tá muito intensa, eu entendo que aquele assunto tá muito vivo naquele momento, tá muito latente, tá muito forte. E às vezes, no decorrer da consulta, a chama tá alta, mas quando a gente entra num assunto que é totalmente ligado àquela vela, a chama começa a pular. Gente, é um absurdo você ver. É muito impressionante. E é lindo, porque a chama tem algo que atrai a gente, né? É meio mágico mesmo, assim. É muito lindo. Então, as chamas, a intensidade da chama traz a intensidade daquela energia na vida da pessoa, naquele momento, tá? O que acontece se a vela não acende de jeito nenhum? Gente, aquela energia, a pessoa é como se houvesse um bloqueio ali, tá? É um bloqueio. Você não vai conseguir acender porque não tá aberta aquela energia para você. Ela tá fechada. Essa pessoa precisa entender que aquilo tá causando bloqueios na vida dela. Então ela precisa liberar essa energia para poder fazer com que aquilo venha à tona, tá? Então tem muito a ver com isso. Vamos lá, sobre a velocidade da queima. Gente, uma consulta de tarô, a minha consulta de tarô, ela dura em torno de 1 hora. Às vezes dura 1h10, 1h15, depende, por aí, tá? Então, geralmente, é um tempo suficiente para a vela queimar inteira. Mas, vocês vão observar o quê? Algumas velas, você pega, por exemplo, 3 velas assim, aí você fala, nossa, as 2 coloridas são grandes, a branca é menorzinha, e às vezes acontece, dá, por exemplo, a rosa desmanchar inteira, a branca chegar na metade e a roxa continuar lá no alto. E aí a gente vai avaliar o quê? Vamos supor esse exemplo, vamos supor que a vela rosa tivesse queimado todinha, chegou lá embaixo, né? A chama ficou lá, ó, na água, que virou uma piscina, de tanto que ela chorou. Beleza. O que eu vou ver? As questões emocionais realmente estão muito intensas, estão muito fortes, tanto que a vela queimou mais rápido, chegou lá embaixo, derreteu. Tudo bem. A vela roxa se manteve intacta. Gente, o pilar de sustentação da vida dessa pessoa é a espiritualidade. Por isso ela se manteve no alto. Então uma vela que tá com a chama acesa e praticamente não queima, é geralmente o pilar de sustentação daquela pessoa. E aí a gente vai avaliar pela cor. Se for a vela azul, por exemplo, gente, a pessoa ela tem um autocontrole, uma sabedoria muito grande. E isso é o que sustenta ela dentro das outras emoções dela. Então, provavelmente aquela pessoa que tem um problema emocional, ela mergulha nos livros, ela vai buscar se distrair dessa maneira, entendeu? Então a gente vai entendendo melhor essa questão. Então, quando queima muito rápido,
é porque as questões ali estão pegando mais emocionalmente, então ela consome, o fogo consome mais rápido, e quando queima lentamente é porque aquilo é uma energia que está muito forte na vida da pessoa, ajuda a pessoa na sustentação dela, tá? Então, dentro da velocidade de queima é isso. Sobre o pavio, as pessoas se pegam muito na queima da cera, mas o pavio, ele também traz pra gente informações, tá? E como que funciona isso? Por exemplo, gente, eu tive pavio que formou um coração. E não é aquele coração assim, gente, de desenho que criança desenha. Não é. O coração, o órgão coração. E eu fui fazer o resumo para a pessoa, eu até fui buscar na internet uma imagem de um coração mesmo, e eu fiz a montagem para a pessoa olhar e falar, meu Deus. E eu olhar para a pessoa e falar assim, olha, o seu pavio, ele tá mostrando esse coração aqui, porque o que você tá acontecendo é tão intenso, é tão pesado, que isso tá até sobrecarregando o seu coração. E eu tô falando a nível físico, é importante você cuidar da sua saúde, porque isso pode trazer para você um cansaço muito grande, um esgotamento, até às vezes uma arritmia, então é bom ficar de olho. Teve vela já que formou pulmões, então você vê que aquela pessoa ela pode estar com questões na parte respiratória, né? Eu tive um pavio que formou um cachinho de uva. Na hora me veio o que? Fertilidade. Fertilidade. Então, pode ser uma pessoa que está aberta à fertilidade mesmo de uma gravidez, né? Pode ser uma pessoa que está aberta à fertilidade de ideias, de nutrir novas ideias. Então, assim, a gente olhar esses detalhes, gente, é tão bonito, e a gente se abrir a sentir é muito, muito, muito legal, né? Então, assim, se você sente que você tem uma facilidade, né, esse interesse, essa curiosidade pelas velas, foca e vai abrindo a sua intuição. Isso é um despertar, é muito bonito, gente. Outra coisa, formações estranhas na cera da vela. Às vezes a vela vai queimando, aí ela vai chorando. E aí a vela vai descendo, 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 e às vezes a cera dela forma coisas pra cima. Tem, às vezes forma parecendo um encosto de cadeira. E aí você vai abrindo, né, a sua mente para ver quais são os insights que vêm. E você pode ir trazendo coisas, às vezes conselhos para a pessoa, dentro daqueles elementos que vão surgindo, tá? E quando a cera, né, a vela queima toda e não sobra nada no prato, né? Já teve gente que me perguntou, falou, Lu, acendi uma vela, mas não sobrou nada. O prato ficou limpo. O que isso significa? Porque eu tenho um monte de problemas. Você falou que analisa os problemas, né? As velas, elas trazem os problemas que estão te afetando emocionalmente. Tem pessoas que são mais racionais, mais práticas, gente. E às vezes, não é que ela não tem problema, ela tem, mas ela não traz aquilo para a parte emocional dela, tá? Então, pessoas que encaram os problemas de uma forma mais prática, mais resoluta, e não, gente, beleza, vamos resolver, e conseguem virar essa chavinha, a vela geralmente delas não vai trazer uma queima com manifestações. Geralmente ela só vai queimar. E às vezes ela demora para queimar horas e horas e horas e horas. E às vezes ela queima e não deixa nada. Então isso é normal. Tá bom, gente? Então é isso que eu tinha para contar para vocês sobre o oráculo das velas, né? Esse mundo encantador, esse novo universo que se abriu para mim aí através das minhas consultas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Se você gostou e ainda não curtiu, então curte, aproveita para seguir o canal, né? Seja inscrito, ative o sininho com as notificações para você saber de tudo que a gente posta aqui. Segue a gente lá nas redes sociais também. Então no Instagram, @a-terapia-das-cartas, no TikTok, @a-terapia-das-cartas-tarô, com T no final, tá bom? Fiquem com Deus, sejam muito abençoados aí e até o próximo vídeo. Magia e luz